Sim, É, apresentação. beleza, show de bola. Então, deixa eu puxar aqui do chat. Grande Finus Paper, né? Tá sempre nas lives aí. Acho que o cara tem vários robôs dele. Ele perguntando aqui, pensar em trazer QAGR também para o LZM, né? Quer dizer, ele já quer que vocês abracem aí um fundinho de logística agro, coisa simples assim para Sim. colocar dentro do LZM. Por que não? Mistura muito, né? Não dá. Na verdade, esse fundo caberia mais no LZR do que no LZM, porque ele é um fundo de Exatamente. tijolo. Ele é um fundo de ativos, com contratos atípicos e tal. Isso não vai acontecer, eu não estou dizendo que isso vai acontecer. Mas, conceitualmente, faria mais sentido no LZR do que no LZM. Esse fundo são silos para grandes empresas ali, contratos longos. Então, tem uma cara. E assim, tem um baita desconto também, né, frente a patrimonial, e você sabe que até para o Filme Spay para vocês e todo mundo está aqui com a gente, né? Eu já fiz essa pergunta para outros gestores de Fiagro, né? Cara, o fundo, com todo respeito, ele está meio de lado. Lá teve vários problemas da questão lá atrás, né? De captar, não conseguir alocar tudo e tal. E aí a resposta que me deram, viu, pessoal, é que quem tem muita posição no fundo é a Capitânia, então vocês têm que conversar com a Capitânia, não é nem com a Aliança, beleza? Outra pergunta que tem aqui, cara, é qual foi a causa da variação contábil negativa do LZM? Yuri perguntando aqui. Confesso que não sei exatamente o que houve. Aí vai depender do mês, né? Tem que ser um pouquinho mais específico para a gente poder puxar aqui de cabeça. Muito provavelmente alguma remarcação da parte de crédito, né? Que abriu bastante aí o spread da curva de juros. Crédito, teve um ou outro crédito que teve uma remarcação, mas nada muito significativo. Mas teve alguns meses anteriores que os fundos imobiliários tiveram, Também. assim como o IFIX, né, tiveram uma desvalorização, marcou um pouco para baixo. Teve uma recuperação, aí os últimos meses andou um pouco de lado o IFIX, mas de fato pode ter sido isso. Tem que ver especificamente que mês que ele está falando. Poder... Mas não houve nenhum evento. Não foi evento. Nem default de nenhum... crédito, nem fundo que deu problema. Mas é porque é um conjunto, né? 70% da carteira é fundo imobiliário. Então, se o fundo imobiliário cai 10%, a gente vai cair 7%. Não tem jeito. É a nossa patrimonial, né? Então, não tem jeito. Faz parte. Maravilha. Mais alguma coisa sobre a LZM? Vamos partir para a LZR. Acho que é isso, né, pessoal? Beleza. Então vamos falar aí do Alzirão da Massa, né? Show de bola. O chat aqui bombando, alegria total com a LZR. Anunciou rendimentos. Que maravilha, né? Vamos falar aí do Alzirão. Grande Fábio. Eu brinco, tá? Que o LZR, cara, ele é o grande hedge fund de tijolo do nosso mercado, né? Você fala que é híbrido, né? E acho que essa é a classificação correta do fundo, mas eu brinco aí que é um hedge fund, porque, cara, tem de tudo ali dentro, né? Eu acho muito legal. O cotista tá também muito feliz, né? Você abriu o relatório, você tem escritório, galpão, data center, centro diagnóstico, enfim. É realmente, né, um fundo que traz uma diversificação de classes de ativos muito massa. Então, fala para a gente como é que foi pensado esse portfólio aí do ALZR11. Foi pensado exatamente assim mesmo, né? Quer dizer, a gente quer exposição a diferentes setores da economia, diferentes tipos de ativos, por consequência, diferentes inquilinos, né? Então, diferentes contrapartes do ponto de vista de diversificação, porque acho que tem dois elementos importantes aqui, né? Um é, se você só tem um tipo de ativo, os fundos temáticos, né? Que todo mundo conhece, obviamente. Então, o fundo de logística, fundo de shopping, fundo do que quer que seja temático, você tem duas consequências disso, né? Uma é, você só pode fazer aquilo, né? Quer dizer, ou você compra galpão ou você não faz nada, mas você não tem qualquer outra opção quando o fundo é de logística. Tá? Isso é um ponto. Sim, independente de ser bom ou ser ruim em logística, eu gosto muito, por sinal, adoramos, mas que é que seja, se você tem um fundo que o mandato é logística, você só faz logística e ponto final. Não importa o que esteja acontecendo na logística, né? E aí, independente do tipo de ativo em si, quer dizer, tem a ver, mas não é olhando por um outro ângulo, tem uma questão importante também, que é vou chamar de crédito, né? Eu estou falando de tijolo, mas é crédito de alguma forma, porque você está assinando contratos com contrapartes que precisam honrar o contrato, precisam pagar a locação, né? Enfim,
o contrato está sendo firmado. E se você tem o fundo temático, você fica limitado a setores de economia também. O que eu quero dizer com isso? Né? Um fundo de shoppings, ele depende do desempenho do varejo no país, ou seja, do crescimento do PIB, do nível de emprego da população, enfim, coisas que podem estar indo bem, podem estar indo mal, não importa. Mas o fato é que você está travado naqueles drivers, né, de valor, de desempenho, daquele ativo específico. Se você tem um fundo híbrido, a gente mistura data center com uma escola infantil, com uma empresa da área de saúde muito forte, com logística de diferentes tipos de coisas, de alimentos, de veículos, enfim, e misturamos de tudo. Então, assim, do ponto de vista de diversificação de carteira, se você olhar uma carteira de um fundo de ações, né? Carteira de fundo de ações, nenhum fundo de ações, ou pelo menos nenhum fundo de ações normal, que não seja muito fora da caixinha, vai ter uma carteira só com o setor. O cara não faz um fundo de ações e só compra ações de banco. Até faz, mas aí é um ETF, é um fundo especial, com uma taxa de administração baixinha, é mais um veículo setorial e tal. Mas, usualmente, um fundo de ações, ele vai ter várias empresas de vários setores da economia. Isso tem um motivo, né? Um motivo de diversificação. Então, de alguma forma, eu acho que o mundo dos fundos imobiliários tem suas razões, mas ele acabou indo por um caminho de setorização e de fazer esses fundos temáticos, né, com muito sucesso, até eu diria. Às vezes é fácil de vender, né? Shopping é bom, não é bom? Logística é legal, last mile na logística, não sei o quê. Às vezes esses sistemas ajudam a pessoa física a investir, né? Ajudam a captar da pessoa física e tal. Mas como gestão de portfólio de longo prazo, você tem um fundo que só pode investir em um tipo de ativo, você não consegue efetivamente, né, essa mitigação de risco, essa diversificação de carteira. Não adianta você dizer, eu tenho 20 ativos, se todos os ativos estão alugados para o mesmo tipo de empresa, são o mesmo tipo de uso, no mesmo setor, essa mitigação de risco não é eficiente. Ela cria complexidade sem gerar benefício de diversificação verdadeira. E aí o fundo híbrido de verdade, como eles ele é quase como se você pensasse num fundo de ações. O que eu tenho lá? Eu tenho meia dúzia, 8, 10 setores diferentes da economia representados ali, né, por diferentes empresas, diferentes ativos. Eu acho que é um benefício grande, na minha visão, do ponto de vista de gestão de risco, principalmente. Esse é um assunto de gestão de risco, o assunto ser híbrido, né, o assunto de diversificação de carteira. E acho que tem funcionado muito bem, né? Se você parar para olhar, a ZR talvez seja um dos pouquíssimos fundos que pode dizer que até hoje não teve uma inadimplência de um contrato, um inquilino atrasando um dia de locação. E, na prática, mesmo se tivesse, seria um inquilino entre 16 no momento, né, com impacto muito pequeno, e os outros provavelmente estariam em dia, porque um cara, né, não seria uma questão estrutural, né, porque são setores muito diferentes. Né? Se o cara do setor X tivesse algum tipo de problema, o setor tivesse um momento ruim e atrasasse algum aluguel, alguma coisa, o outro cara do setor Y, um ativo completamente diferente, não estaria com problemas, ou potencialmente, né? Claro, pode ter uma coincidência, mas não seria o mesmo problema. Eu acho que, do ponto de vista de gestão de risco, um fundo com a característica dele é o ideal, ainda que gere dificuldades. Tem dificuldade como a que você mesmo começou aqui perguntando. Como é que avalia isso, né? Se está caro, se está barato, o que é o aluguel médio, o preço do metro quadrado, compara com outro fundo, é difícil. Mas esse pedaço é difícil. Mas eu acho que o upside de ter uma gestão de risco muito, muito mais efetiva do que outros tipos de portfólios é valioso o suficiente para ter essa questão da dificuldade da avaliação aí. Não, show de bola, né? É engraçado, até eu já brinquei com o Renan sobre isso, cara. É difícil realmente avaliar o ALZR, porque, pô, você está num fundo setorial, beleza, você pega ali um metro quadrado da, né, logística, metro quadrado do escritório, ou você tem pares comparáveis, né? No caso do LZR, simplesmente não tem, né? Realmente um fundo muito único, muito exclusivo. E a gente fez um estudo, até curiosidade, fez um estudo recente não, coisa de 6 meses, mais ou menos, e assim, naquele momento mais difícil de FIX, né? De fundo de tijolo, realmente sofrendo pra caramba, tinha 3 fundos, cara, que estavam ali consistentemente acima do VP, né? Era HGLG, XPMOS e o ALZR, né, cara? Incrível. Então, isso mostra, tirando a frase de outro, mas o prêmio pela qualidade, né? Não tem jeito, né? Sem dúvida. Eu acho que ele também é um indicativo de algo que eu acho que é um pouco
o futuro, né? O mercado é muito novo, né? O mercado de fundos imobiliários muito novo, começou, teve uma fase um pouquinho melhor, aí o Brasil teve uma grande crise, parou, aí teve uma outra janela, o mercado começou a crescer, aí veio a pandemia, parou tudo de novo. Então, assim, o mercado está começando, mas o que eu quero dizer com isso? Eu acho que o mercado vai também evoluir para um caminho em que as pessoas vão dar mais importância para a gestora e menos de qual é o ativo que o fundo tem hoje, entendeu? Porque as carteiras vão mudar e tem um dia a dia muito forte de gestão dos ativos, negociação com os inquilinos, negociação dos contratos, cuidado com os ativos, manutenção, compra de novos ativos, venda de ativos. Assim, o dia a dia e o fato da gestora ser, né, confiável, bem estruturada, experiente ou não, vai ganhar importância em relação a qual ativo tem dentro. E aí essa questão de como é que eu avalio, você vai avaliar menos qual é o metro quadrado que tem ali e mais qual é, né, a capacitação da gestora. Eu acho que isso vai, com o tempo, né, ganhar importância. E acho que legal, vai mudar um pouco a discussão, né? Show de bola, show de bola. De fato, é isso, né? O tamanho dos fundos, por isso que gestão, eu já falo, né? Gestão é 50% da minha análise e sugiro que as pessoas façam